Andrew, eu perguntei o seguinte, em relação à metodologia, que é ela de fazer as pesquisas das gerações de videogames, para tentar pegar alguns conceitos de hardware, programação, um pouco do histórico, através de uma metodologia relacionada a games. O que vocês consideraram que não foi tão válido, ou se vocês de fato conseguiram agregar algum conteúdo, algum conhecimento com essa metodologia? Se vocês acham que foi válido ou não, de preferência os pontos mais fracos dessa metodologia que vocês acharam que não foi tão legal, não foi tão proveitoso, significativo, etc. Professor, você se refere ao de ontem? Tá mutado, Submissão. Ah, perdão, eu mutei para dar uma tossidinha aqui que a garganta deu uma enroscada. Me perdoe. Eu falei em relação àquelas 3 semanas que nós falamos sobre games, videogames. Talvez fosse uma boa, tipo, especificar os tópicos que se quer que a gente fale, talvez. No máximo que eu possa pensar. Se fosse interessante. Já fiz ali no início, tinha lá umas sugestões, mas dá para ser mais específico, de repente, na próxima vez. Então, não, só para que vocês pudessem criticar, no sentido mais correto da palavra, a atividade em relação aos consoles e videogames que nós fizemos por 3 semanas anteriores. O que vocês acharam menos legal ou mais falho nessa metodologia? Além, é claro, de que o ideal seria levar eles pessoalmente e mostrar ele de verdade, né? Mas fora isso, que não é possível no ambiente online, né? Sim, sim. Isso é sem dúvida. Bom, mas então, pessoal, se alguém quiser ainda redigir alguma coisa sobre isso, vai me ajudar bastante, eu agradeço. Deixa eu, antes de começar hoje, só fazer um lembrete que eu prometi ontem no WhatsApp que ia comentar com vocês. Eu lancei módulo 6 e módulo 7, que o objetivo era ser bem dinâmico, bem agradável, digamos assim. Então, basicamente era fazer aqui, tem um videozinho que explica a importância da robótica, mas não é esse o objetivo principal. O objetivo é que vocês acessem esse link aqui, galbrato.it.io, é um joguinho que envolve robozinhos e linguagem de programação. Então eu vou dar uma pincelada geral, Renan, se tu não entender, tu me pergunta no final, beleza? Então, esse link aqui é um joguinho que é basicamente tratando de programação. Então vocês basicamente programam o robô para cumprir o objetivo que cada fase pede. As primeiras fases são bem tranquilas, bem normais. As últimas duas são bem chatinhas, que demoram um pouco mais para fazer. Então vocês vão ver que no início vocês vão ter as fases mais para frente bloqueadas, então só tem acesso à primeira. Então vocês vão entrar na primeira e vai estar o objetivo, andar até o final da fase. Então, configurar o esquadrão, tem apenas um robô e os comandos eles vão aparecendo conforme nós vamos andando, né? Vamos evoluindo no jogo. Então, o objetivo era ir até o final. Eu vou aqui redigir o código que faça isso e vou dar o início. Então, o robozinho vai seguir o meu código e vai executar a tarefa. Então, aqui tem laços de repetição, tem enfrentamento de inimigos, tem várias necessidades, várias funções que vocês vão ter que implementar. E aos poucos as funções estão sendo liberadas progressivamente para dar uma ideia de evolução. Então, as últimas duas fases são bem complexas mesmo. Talvez até algum de vocês faça de uma forma mais inteligente que eu. Eu fiz aqui e nas últimas eu tive que tentar algumas vezes para dar certo. Então, vocês vão jogar até terminar a fase 9 e quando terminar a fase 9 vocês fazem o seguinte: peguem uma janela de WhatsApp, por exemplo, e deixam aqui, printam o número 9 desbloqueado em uma rede social de vocês aberta para garantir que quem fez ali é vocês.
No caso, só, digamos, uma pequena confirmação de autoria daquela tela, né? E daí printam essa tela e adicionam aqui na atividade. A primeira atividade se encerra aqui. Sobre a primeira atividade, alguma pergunta? É basicamente um joguinho. Quando vocês chegarem na última fase, vocês printam a tela do jogo com a rede social de vocês e enviam um print mais ou menos como eu fiz aqui. Então aqui, na verdade, como eu uso duas telas, eu printei, fiz um print screen e saiu as duas telas separadas. Mas vocês podem fazer na mesma tela sem prejuízo nenhum. Caso não consiga passar de fase, vai tentando, porque ela é bem possível. Não é nada impossível. É difícil porque envolve 3 robôs, envolve uma série de condições. Mas é tranquilo até aí, então. O link está no ambiente virtual, atividade 6, módulo 6, perdão. Está aqui dentro do texto. Esse é galbrato.it.io. E a atividade 7, ela é parecidinha, mas ela envolve aqui o Tinkercad. Tem um PowerPoint que demonstra todas, faz um belo de uma introdução da ferramenta. Para quem não sabe, Tinkercad é um simulador da própria Autodesk, que produz o Tinkercad, perdão, o AutoCAD. E nela dá para simular bastante componentes, inclusive o Arduino de uma forma bem bacana, bem real. Então, no início nós temos uma linguagem de módulos, que nós podemos não precisar programar com a própria linguagem no primeiro momento. Então, existem vários circuitos que eu já acabei fazendo com os alunos em outros momentos para brincar, para testar, para demonstrar. Então, vocês vão acessar essa ferramenta, entrar com uma rede social qualquer, iniciar um novo. Tudo isso está no PowerPoint, tá? Ele está um tutorial de como fazer. Então, vocês vão colocar aqui um elemento chamado Arduino, que é o nosso carro-chefe da robótica, por enquanto, onde a gente consegue simular bastante coisas. Então, alguns componentes, é só clicar neles e fazer a ligação. Então, é bem intuitivo essa parte aqui de como as coisas acontecem. E aqui em cima tem um elemento código, onde eu posso apenas clicar e arrastar esses elementos que, na verdade, são também a programação. Ao ponto que eu incluo alguns blocos. Vejam que a minha programação também se incrementa ali conforme eu estou criando novas funções. Então aqui o circuitinho mais padrão seria o circuitinho de piscar, né? Um LED pisca-pisca. Então basta fazer isso aqui, iniciar a simulação e eu fico controlando se o meu LED está executando essa função. Então, tudo isso está bem explicado, só estou dando uma passada bem por cima para não perder muito tempo. Então, o Arduino é capaz de fazer esse processamento. Então, eu redijo o código, faço o upload para o Arduino e ele executa as operações que eu estou solicitando. Basicamente, a tarefa que vocês vão fazer é exatamente isso. No final do tutorial do Tinkercad, eu lanço um pequeno desafio usando 3 LEDs e um sequencial específico. O objetivo é que vocês façam esse sequencial funcionar. Tem até um gifzinho no PowerPoint para demonstrar a ordem que as coisas acontecem. E daí vocês fazem a mesma coisa. Pegam uma rede social qualquer de vocês, colocam no cantinho aqui e printam a tela, por exemplo, do Arduino com o código e a rede social de vocês para garantir que foi vocês mesmos que fizeram. Ok? E para quem está curioso, isso aqui é da aula anterior que a gente estava configurando os servidores de jogos e daí 15 minutinhos para testar cada servidor que o grupo criou. Então tinha um GTA 4, Minecraft, e a gente estava brincando de configurar alguns servidores em Linux nas Google Cloud, nas máquinas virtuais da Google. Então, voltando, no final vocês printam essa tela e fazem o upload do arquivo também aqui na atividade 7. Então, só para voltar, vocês têm a atividade 6 e a 7, módulo 6 e módulo 7 para fazer até sexta-feira que vem. Então, lá no dia
5 de junho. Então vocês têm inclusive um final de semana aí no meio para fazer essas duas atividades que encerram a Integradora Zoom. E agora sim, pessoal, perguntas em relação a esses dois módulos? Mais ou menos explicado, então? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me mandem no WhatsApp que eu tento responder vocês ali. Ou, se for uma pergunta geral, até no grupo mesmo eu tento responder. Dalton, de uma forma bem resumida. Em integradores tem duas atividades novas, módulo 6 e módulo 7, para serem concluídas até dia 5 de junho, que é sexta-feira, sem ser essa na outra. E basicamente as duas são respondidas através do print da tela do resultado, que é solicitado, com uma rede social de vocês qualquer para demonstrar que foi vocês que fizeram, ou pelo menos tentar demonstrar, né? Então tem duas atividades bem completas, a segunda tem um tutorial e daí tem um desafio no final, e a primeira basicamente é um joguinho de programação que simula ali as ações de um robô. Basicamente isso. Daí acho que a maioria das dúvidas vocês vão ter conforme vocês começam a desenvolver. E eu tô lá para responder, é só mandar no WhatsApp. Tranquilos? Então, pessoal, bora começar o último encontro do semestre, talvez. Eu realmente não sei como que ficou organizado a questão das provas, mas eu tenho uma intuição que vai ser similar o bimestre anterior, com aquelas provinhas que nós fizemos. O do robô é bem interessante, ainda mais nas últimas fases que ele fica bem desafiador. Justamente por ele não ser muito linear, então, se eu simular o mesmo código duas vezes seguidas, às vezes o resultado é diferente. Por alguma questão de simulação mesmo. Mas isso cria bastante graça porque ele não é repetitivo. Beleza? Então, pessoal, vamos começar o nosso último encontro para ver se a gente sobra um tempinho de fazer um recap aí, uma recapitulação do que nós fizemos durante esse bimestre, beleza? Então, aqui a gente trata bastante sobre um hardware aplicado. O que é isso? Basicamente, o nosso hardware que nós temos acesso hoje. Basicamente, eu vou falar aqui um pouco sobre quais motivos de escolha de processadores, de placa-mãe, explicar para vocês alguns tópicos bem específicos de cada hardware. Então, conforme vocês vão tendo dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar, vocês podem mandar no chat, eu tento ficar controlando aqui para responder o máximo de perguntas que vocês possam ter. Beleza? Então, em primeiro lugar, uma máquina nós vamos criar, nós vamos montar justamente para alguma tarefa, para cumprir algum objetivo. Seja ele estudar, jogar, acessar a internet para fins de lazer, para qualquer função que seja. Mas quase todas as máquinas elas vão ter um personagem que é sistema operacional. Pode ser um ambiente servidor, CentOS, SUSE, Linux, Ubuntu Server, Windows Server. Pode ser uma infinidade de sistemas operacionais. Mas vamos focar aqui numa área mais familiar, que são os sistemas operacionais ambiente pessoal, tipo aqueles que todo mundo usa. Alguém aqui usa um Linux por vontade própria em sua máquina pessoal? Ou, vamos refazer a pergunta, alguém aqui não usa o Windows em sua máquina pessoal? Usa o que, Lucas? Ubuntu, por acaso? Ou tem um Mac? Mint, ok. E tu usa por motivo próprio para aprender? Ou tu trabalha com alguma ferramenta que seja necessário o Mind?
Tu usa o Linux, a distribuição Linux, porque tu trabalha com alguma ferramenta específica ou por opção mesmo para aprender Linux? Ok, então uma opção mesmo, né? Então, em primeiro lugar, para eu rodar um sistema operacional, eu preciso ter uma máquina. E para rodar, para ser um sistema que é rápido, como o Lucas mesmo falou, eu preciso de algumas características de hardware para funcionar de uma forma correta. Então, retirado do próprio site da Microsoft, diz que os requisitos de sistemas para rodar o Windows 10 é um processador de 1 GHz, 1 GB de memória RAM para 32 ou 2 para 64 bits. E daí um pouquinho de disco rígido para instalação. Mas agora, sendo realistas, pense em uma máquina de 1 GHz e 1 GB de memória, no caso do 32 ou 2 para 64. Vocês acham que essa máquina ela é suficiente para rodar de uma forma satisfatória esse sistema operacional? Me parece meio utópico até esses requisitos do Windows. Sendo que eles vêm lá desde o Windows 7. É mais ou menos essa mesma configuração que a Microsoft exige. E para um ambiente Linux, também geralmente no Ubuntu ele vai pedir uma característica muito similar. Um processador de 1 GHz e pouca memória RAM. Mas quem somos nós para dizer que a Microsoft não sabe o que precisa para rodar o próprio Windows, né? Mas de tanto ver máquinas de 4 GB de memória, processador 2 ponto alguma coisa e um Windows meio sofrido para iniciar, a gente fica quase duvidando se isso é verdade, né? Mas é apenas suposição. Pessoal, às vezes quando dá uma mutadinha só para não incomodar com barulho. Então, vamos fazer aqui uma pequena análise de uma... Vamos ser bem rápido até em relação a isso, só para fazer um contexto histórico da como desenvolveu ali as linhas da AMD e da Intel, principalmente, em relação aos sockets, para que vocês entendam aquela questão da vida útil, até quando, desde quando e até onde foi esses sockets, e isso houve aí uma questão que limitou demais a alguns upgrades de umas máquinas. Então, por exemplo, ali do 1155, quando eu comprei o meu, eu estava numa época onde o 1155 e o 1150 estavam em um limite. Então, assim, o 1155 já estava mais ou menos dando adeus e o 1150 estava no início. Então, eu tinha duas opções. Ou eu comprava uma máquina com uma vida útil, assim, em termos de novos hardwares limitado, ou eu gastava um pouco mais e comprava uma máquina que tivesse mais visão de futuro, ou seja, haveria mais processadores sendo lançados para ela, haveria uma maior capacidade, uma maior disponibilidade de peças a longo prazo. Então, é uma decisão que às vezes a gente precisa tomar. Ou vai para o custo, ou vai para uma escalabilidade maior, uma visão de futuro um pouco mais longa. Obviamente, também aí são muitos quesitos que interferem em relação a velocidades também, se eu vou comprar um i3, um i5, um i7. Eu gasto 500, 900 ou 1.300, por exemplo, num processador. São várias questões que nós temos que decidir e verificar de uma forma mais embasada para poder tomar essa decisão. Uma das formações que vocês vão ter é também em relação a hardware durante o curso. Então, gerir infraestrutura de redes, de hardware, é algo que vocês poderiam fazer no final da formação. Embora que seja de software, mas também tem bastante grade que trata de gerenciamento de infraestrutura. Então, esse é um quesito bastante interessante nesse aspecto. Então, 1155 foi lançado lá em janeiro de 2011, ou seja, faz quase 10 anos. E ele abrangia basicamente a linha Intel da época e os i3, i5 e 7 da segunda e terceira geração. Então, para quem não sabe aqui, quando eu coloco séries 2000, 3000, são basicamente, se eu cortar os 3 zeros, fica a geração. Então, 2000 é a segunda geração, 3000 é a terceira geração, por exemplo.
A AMD vinha lá com seus socket FM1 e também, em paralelo aí, bastante linhas, né? Eram linhas mais desktop, mais home, no caso mais para pessoas normais, e também linhas de alto desempenho. Então tinha, por exemplo, a LGA 2011, que era dos Core i7 de altíssimo desempenho, né? Alguns bem específicos, da terceira e quarta geração. Por seu lado, a AMD trabalhava com socket AM3, com o início dos processadores FX, que a maioria de vocês já conhece hoje. Mas os mais comuns eram os Athlons e o Phenom e o Sempron, que inclusive foi um dos que eu tive na minha adolescência, mas não de socket AM3, eram uns Semprons mais iniciais. A relação funcionava mais ou menos assim. Tinha a linha Pentium, que era a linha boa da Intel antigamente, e a linha Athlon, que era a linha boa da AMD. E daí tinha umas versões mais capadas, umas versões mais reduzidas da Intel, que era o Celeron, e da AMD, que era o Sempron. Então, os computadores mais iniciais sempre tinham lá um Celeron, um Sempron, e os processadores melhores davam origem a máquinas melhores com Pentium e Athlons da vida. Então, mais para frente um pouquinho, a AMD trabalhou bastante com socket FM2. A Intel partiu para o seu 1150 2 anos depois, então foi justamente esse período de transição, com os processadores i3, i5 e i7 de quarta e quinta geração, e foi justamente onde eu acabei caindo, nos processadores de quarta geração. Então, se eu quiser fazer um upgrade da minha máquina hoje, eu posso tentar comprar um i5 de quarta geração, um i7 de quarta geração, mas a minha placa-mãe ela é muito limitada. Por exemplo, eu não consigo usar processadores de sexta geração para cima. Então eu fiquei limitado justamente a isso. Essa que é a questão que eu queria dizer da escalabilidade. Quanto mais novo é o hardware, a tendência é que ele tenha mais suporte a longo prazo. Até então que haja uma mudança de paradigma onde esse socket 1150 acabou virando do 1151, que já não tinha nenhuma relação comercial, eu não conseguia trocar processadores entre placas-mãe. Embora que apenas a diferença fosse de um pino, mas toda a arquitetura era voltada para uma determinada arquitetura de processador. Então eu não consigo intercalar, por exemplo, um socket 1150 para um 1151 da Intel. Então ali ele vai até a quinta geração, sexta, sétima e oitava já são os 1151, e eu incluo também a nona e a décima geração, que são também sockets 1151, só que com chipsets que trabalham especificamente com esses processadores. Mas eu já comento isso logo para frente. A AMD lançou aí o socket FM2, também era muito similar ao anterior, e também aqui tinha umas versões top de linha dos processadores Intel, mas elas eram muito específicas, então eu não vou nem dar tanta atenção para elas. Então, mais para frente, andando um pouquinho mais, temos uma versão top de linha ali da Intel, que é o LGA 2011, ou 2011 se preferirem, sempre para processadores top de linha. E aqui sim o lançamento dos LGA 1151, que é o socket que nós temos até hoje. Então, se vocês olharem ali, eu fiz uma pequena observação que esses Intel socket LGA 1151 eram para as séries 6, 7 e 8000, ou seja, sexta, sétima e oitava geração. Contudo, agora que nós temos a décima geração aí na porta da fábrica e a nona geração já bem estabelecida, ela também usa o mesmo socket 1151. Só que a placa-mãe não é a mesma para a sexta, sétima geração do que é para a nona e para a décima geração. Então, os chipsets aí fizeram uma pequena distinção. Até eu encaixo o processador, mas ele não funciona apropriadamente. E, então, aqui, da parte da AMD, um pouco depois, surge o socket AM4, que é justamente os sockets que estão sendo utilizados pelos Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, inclusive. E em 2017 surge aí o LGA 2066 da Intel, que era de altíssimo desempenho. E para competir com isso, a AMD lança o socket TR4,
que é do Threadripper, ou Threadripper, não sei exatamente a pronúncia, me perdoe se eu errar. Então vejam só a diferença brutal do socket do Threadripper, ele é gigantesco, ele é muito grande em relação aos sockets tradicionais ali. É um processador que dá quase 2 processadores de largura, ele é bem grande. E uma prova disso, na verdade, é que ele contém 4.094 pinos, ou lanes, né, que ele é mais parecido aí com a linha da Intel. Então vejam só, em poucos centímetros eu tenho 4.000 conexões elétricas, 4.000 pontos de interconexão, ou seja, fosse aqui no caso da M4, 4.000 buraquinhos, ou no caso da Intel, 4.000 pinos na minha placa-mãe. Então, a Intel, para a linha comercial, se manteve na faixa dos 1.151, a AMD 1.331 pinos. Então, é bastante conexão para pouco espaço, né? Por isso que ele é tão denso ali, aqueles pinos dos processadores. E por isso que é tão difícil de consertar. Porque imaginem nessa imagem aqui, se entorta um desses pinos, pode ser que o processador pare de funcionar. E para consertar ele é muito difícil. Além de tudo, ele é muito frágil. E no caso dos processadores da AMD, ele tem os próprios pinos no processador. Então, eu coloquei errado e forcei, ele entorta. Ele entortou, eu até consigo desentortar. Mas se eu quebrar, é muito difícil consertar, tentar soldar novamente um pino. É realmente bem complicado. Então, aí entra uma questão que tem muito necessidade de atenção de eu fazer a instalação do processador com muita calma para evitar danos ou ao processador AMD ou aos sockets das placas-mães Intel. Então, só fazendo novamente uma pequena explanação do que nós conversamos ontem, uma das principais escolhas quando eu decido que máquina eu vou montar é qual processador. Mas para saber isso, eu preciso saber de algumas outras coisas. Por exemplo, para que essa máquina vai funcionar? É uma máquina para uma criança jogar? É uma máquina para um escritório de arquitetura que precisa de design 3D? É um cara que precisa trabalhar com imagens, ele produz vídeos, ele tem, então, necessidade de trabalhar com edição gráfica, de renderização gráfica. Ele faz programação para Android, que tem um ambiente de simulação extremamente pesado. Tudo isso eu preciso saber para tentar entender melhor a necessidade. Então, por exemplo, se é para uma pessoa de meia idade acessar a internet e rede social, eu não preciso comprar uma máquina de 4, 5, 6 mil reais, uma placa de vídeo de 4 mil reais. Eu tenho aí, então, uma série de decisões a tomar a partir da necessidade que cada um tem. Então é bastante relativo. Se é para jogar, então usa bastante memória gráfica, pega uma placa de vídeo bacana. Se é para fazer, por exemplo, edição gráfica, de repente 2 placas de vídeo bacana que façam um slide ou um crossover. Então, são uma série de decisões que eu posso tomar a partir da necessidade. E aí eu consigo gerar, inclusive, economia para essa demanda que me surge. Então, quando eu descubro para que eu vou usar a máquina, eu começo a pensar em qual arquitetura que eu vou utilizar. Se eu vou optar por um Intel, por algum motivo, por uma compatibilidade melhor com alguma placa de vídeo que a pessoa deseja. Se é por preço, eu vou para um AMD, de repente mais simples. Então, tudo isso são uma série de decisões que não existe uma regra própria, não existe uma receita de bolo para decidir. E existe aí sim uma série de decisões que elas podem não ser a ideal, mas nós temos necessidade de tomar decisões o mais próximas do ótimo. Então, não é perfeito, mas ela é muito boa. Basicamente isso que eu quis dizer. Então, a marca define basicamente outra peça que é a placa-mãe. Eu tenho que decidir se é Intel ou AMD para comprar uma placa-mãe que é ou Intel ou AMD, ou que vai funcionar com cada processador. E nisso eu também tenho que decidir ali, por exemplo, quanto que é o máximo que esse processador aguenta de memória. Hoje é um dado que ele acaba que é quase necessário, porque todas as máquinas são possíveis de colocar muita memória. Mas um dado que é interessante é qual é a placa-mãe que eu vou colocar e qual é a frequência da memória que ela aguenta, se ela é 2666, se ela já é
um pouco acima, um pouco abaixo, se ela é DDR3, DDR4. Então são uma série de fatores que eu preciso casar o máximo essas informações para aproveitar o máximo dessa máquina com o menor investimento possível. Por exemplo, existem placas-mãe que passam de R$1.000, existem placas-mãe que estão na faixa de R$300, R$400. Bom, por que é tão diferente se dá para colocar um insert nas duas? Daí tu vai lá analisar. Uma delas tem apenas 2 slots de memória, ela aceita até uma memória DDR4 de 2000 MHz. Então, e daí eu pego e compro uma memória de 2666 que é muito mais cara. Aonde vai esses 666 MHz? Vão basicamente por lixo, eu não consigo utilizar o potencial todo. Então eu gastei com uma coisa que eu não posso utilizar. É como se fosse comprar comida e jogar fora. Como se fosse também uma relação de desperdício. Se eu compro uma coisa de um desempenho muito alto, mas quem vai trabalhar com ela não é capaz de lidar com tudo isso, eu realmente não tenho por que fazer. Eu compro 8 GB de memória DDR4, que é muito cara, e instalo um sistema operacional de 32 bits, que lê no máximo até 4 GB de memória. Eu joguei fora 4 GB de memória. Então eu tenho que casar o máximo de informações para eu ter uma máquina que trabalhe com uma harmonia bacana, que exista tudo trabalhando no limite e não exista nenhum gargalo que me cause um prejuízo tão grande a ponto de me causar lentidão. Então, em primeiro lugar, marca dos processadores, a geração dele para saber se é uma geração que está surgindo, que é uma geração que já está em desuso. Obviamente, quanto mais recente um hardware, mais caro ele custa. Então, eu vou hoje montar uma máquina aí com 10ª geração ou de repente uma 9ª geração, que ela ainda está bem no pico da utilização, mas já é um pouco mais acessível. O quão de prejuízo de desempenho isso me causa? Então são vários dados que eu consigo tirar de algumas fontes que eu já vou mostrar para vocês também, que já testaram o desempenho e colocaram isso de uma forma numérica. Então é mais fácil ter acesso a esse tipo de dado do que comparar todas as características de cada dispositivo e tentar casar elas da melhor forma. Então, dados interessantes são o número de núcleos, número de threads, a frequência base, quantidade de cache e também importante saber o TDP, que é a energia necessária que deve ser destinada para ele, e também, por outro lado, a energia que precisa ser dissipada pelo meu sistema de resfriamento. Daí eu vou analisar se eu preciso colocar um water cooler ou não, se eu preciso fazer um agregado melhor de ventiladores para fazer o ar circular de uma forma mais eficiente. Então tudo isso é analisado através de especificações que todo e qualquer hardware tem na internet e vocês deveriam analisar antes de fazer a compra, né? E também quanto ele aguenta de memória. Hoje toda máquina pelo menos deve aguentar pelo menos 32 GB, que já é uma quantidade bem interessante. E se eu vou querer colocar mais de 32 GB de memória, eu não vou comprar uma placa-mãe tão vagabunda. Significa que eu já tenho um pouco mais de investimento para fazer. Então é interessante eu saber todas as configurações. Eu compro 4 pentes de memória, chego lá, minha placa-mãe só aguenta 2 slots. Então, isso eu preciso saber antes de fazer a compra para não me arrepender depois. Então, existem alguns sites, por exemplo, a CPU Benchmark, que ela faz teste e ela dá um ranking de processadores. Então, existe tanto a Benchmark. Benchmark, na verdade, é um conceito que se usa para fazer teste de desempenho. Vocês podem comparar celulares, vocês podem comparar HDs, vocês podem comparar processadores, placas de vídeo. Se vocês digitarem lá Benchmark, nessa expressão como ela está escrita aqui, CPU, videocard, vocês vão ter comparativo de praticamente todos os hardwares. E de repente não é mais fácil eu escolher através de um numeral que eu consigo equiparar com uma métrica similar a todos os outros? Eu vou ficar em dúvida então entre um i9 e um Threadripper. Esse dado não é tão atual, não é já de 2018, é um print que eu achei bastante interessante.
Mas se vocês acessarem hoje lá, vocês vão ter acesso aos processadores que estão saindo. Então, vale mais a pena um i9 7960 ou um 7940. Aqui eu consigo verificar um numeral que me diz qual foi o índice de desempenho que ele teve perante um teste oficial. Oficial, digamos assim, um teste muito bem elaborado, digamos. Então, é fácil buscar essas ferramentas para tentar verificar ali a pontuação que foi dada em nível de desempenho, ao quanto ele conseguiu atingir. Mas só, né, um dado interessante, justamente por isso que eu peguei esse print. Vejam só, o AMD bateu aqui 25.969 pontos, com um preço de mercado estimado de $900. Esse Intel i9 bateu 27.800, uma diferença aí de 2.000 pontos, só que custa o dobro do valor. Esse desempenho aqui vale $1.000, vale 100% do valor? É isso que a gente precisa analisar, para alguns casos talvez valha a pena. E esse é um dado muito interessante porque ele trazia aqui uma relação de valores. Memórias. Que tipo de memória que eu vou instalar na minha máquina? A minha placa-mãe, ela é DDR3, DDR4. Hoje todas elas são DDR4, praticamente as mais novas. Mas até então eu também teria a opção de escolher uma máquina mais humilde com uma memória DDR3. Qual é o limite de velocidade que esse chipset aguenta, que essa placa-mãe aguenta? Ela é 1333, 1666, ou no caso da DDR4, passando de 2000 MHz. Eu tenho aqui, no meu caso, uma placa-mãe que tinha slot para 4 memórias. Quando eu comprei, eu não prestei atenção. Uma das memórias que eu havia comprado era de 1333. Ela era DDR3, com certeza. E as outras, eu prestei atenção e a minha placa-mãe aceitava as 1666. Aí eu pergunto para vocês, eu tinha um slot de 1300, eu vou arredondar para facilitar a verbalização, e o outro de 1600. A pergunta que eu faço para vocês é, o sistema rodava 1300 ou 1600 MHz de memória? Exatamente. Sempre ele vai trabalhar com o mais lento. Ele vai nivelar os melhores pelo mais inferior, para tentar fazer com que aquele barramento mais lento, aquele dispositivo mais lento funcione de uma forma normal. E daí eu faço uma pergunta que nem eu tenho resposta. Valia mais a pena eu trabalhar com 12 GB de memória 1300 ou 8 de 1600? Por sorte, o azar, não sei dizer, o destino escolheu por mim e resolveu dar pau na memória de 1300. Então hoje eu tenho 8 de 1600 para funcionar. Então eu realmente não cheguei a correr atrás dessa informação, porque o destino escolheu para mim. Então, mas eu não saberia dizer hoje se era mais conveniente 12 de 1300 ou 8 de 1600. Mas é uma coisa que, se eu tivesse prestado atenção, eu teria tido 12 de 1600. Ou seja, eu não teria jogado fora essa frequência a mais das memórias que com certeza custou algum valor em investimento. Então, quando comprar, sempre verifica a melhor possibilidade da placa-mãe e compra uma memória, se não for muito mais cara, com o melhor aproveitamento daquela velocidade que é possível. E uma informação que é bastante interessante, que pouco se vê, é o time, ou se vocês preferiram, o CAS, latência de memória. Alguém já ouviu falar nesses termos? A latência, ela tem referência a um período de demora, entre aspas, digamos assim. O quanto tempo demora para que a primeira informação seja lida. Então, esses números geralmente estão presentes da forma de CAS, Memory Latence, latência ou time mesmo. São geralmente 3 ou 4 numerais que se seguem. O primeiro, ele faz referência à primeira busca de informação. Ou seja, para buscar a primeira instrução, ele demora 16 ciclos de processamento. As seguintes, ela faz leituras sequenciais demorando 18. Então, geralmente, o time, inclusive, o primeiro dígito é maior. E os seguintes, eles fazem leituras sequenciais, então são um pouco menores.
Então, timing é bastante interessante, tem relação com uma qualidade, digamos assim. Quanto menor o timing, mais rápida é o acesso a esses dados. Então, qualidades de memória diferentes têm timings diferentes. Se eu busco a mesma informação com menos ciclos, significa que ela vem mais rápido. Então, isso também é uma informação bastante interessante para comparar em relação às memórias que nós utilizamos na nossa máquina aí. Um outro tema bastante crítico e bastante fácil de decidir é se eu vou usar um HD tradicional ou um SSD. Então aqui eu estou usando termos bem genéricos que eu vou trabalhar com tipos de SSD mais para frente, ou tecnologias de armazenamento, melhor dizendo. Então, quanto que essa pessoa precisa de armazenamento? 500 é suficiente? 1 tera é suficiente? A pessoa precisa de 5 teras, 10 teras? Vai precisar de quantos HDs dentro dessa máquina para ela funcionar, para ela ter a função que ela precisa? Se vai mexer com edição de vídeo, precisa de muito armazenamento, que qualquer vídeo ele se torna gigantesco. Se vai trabalhar para usar a internet, com certeza pouca coisa já serve. E aí eu começo a entrar em relação custo-benefício. O HD tradicional vai custar na média de 20 centavos por gigabyte, se vocês compararem pelo menos antes dessa época de pandemia. E um SSD ele custa aí aproximadamente R$ 1,25 por gigabyte. Só que, comparem a questão da velocidade. Um HD tradicional, mecânico, vai ter aí uma capacidade de trabalhar na faixa dos 150 a 200 megabytes por segundo. Na verdade não é megabytes, é megabits. O B tá maiúsculo porque eu sou meio desatento. E o SSD na faixa dos 450, 500 e pouquinho megabits por segundo. Então vejam só que a velocidade ela já dobra automaticamente, até triplica dependendo dos casos. Só que o valor ele é 6 vezes maior. Eu tenho que decidir então que tipo de armazenamento eu posso colocar. Só que a vantagem disso é que eu posso fazer de forma híbrida, que é inclusive o que eu faço dentro da minha máquina. Eu tenho um SSD de 120 GB para sistema operacional e programas de uso muito frequente, e um SSD para backups e arquivos que eu faço download, alguma coisa assim que é mais pesado. Então, para onde eu não preciso de velocidade, eu uso para armazenamento bruto. Para onde eu preciso de velocidade, eu uso para um armazenamento mais de uso contínuo ou de uso muito frequente. Então, o sistema operacional é utilizado com muita frequência e por exemplo, o pacote Office, que ele é utilizado com bastante frequência, mas não precisa de tanta rapidez, eu jogo lá no meu HD e vou economizando esse espaço mais rápido. Impressão minha ou alguém abriu o Voice para fazer alguma pergunta e eu estava falando? Acho que foi impressão minha, perdão. Então, pessoal, é bastante interessante tentar fazer essa conciliação. Só que também, às vezes, é difícil fazer isso para um usuário mais leigo, onde ele vai acabar instalando tudo no C. Tudo é instalado no C. Daí vai ver, o HD não tem nada, não está sendo utilizado para nada, e o SSD está entupido e já ele está reclamando que não tem espaço dentro da máquina. Então, como vocês vão fazer isso também é uma questão bastante criteriosa. Vocês têm que conhecer um pouco o usuário que vocês estão montando uma máquina para ele. Deixa eu só lembrar se tinha mais coisa para falar nesse quesito. Então, basicamente tudo é sempre uma relação de custo e desempenho. Melhor, mais desempenho é sempre mais caro, né? Obviamente. E fonte de energia, fica aí uma fonte interessante de calculadora. O próprio site da MSI ele tem um site bem interessante onde eu posso simular o meu hardware, colocar qual que é o processador, a versão dele, a geração, qual que é a minha placa de vídeo, o que eu uso dentro da minha máquina, e ele pega e me dá uma estimativa de potência, de quantos watts a minha fonte tem que ter no mínimo para tocar isso de uma forma satisfatória, uma forma correta. Então, ou mesmo se vocês procurarem na própria descrição das placas
de vídeo, por exemplo, vocês vão ter uma certa quantidade de energia necessária. Ele já mesmo diz qual é o mínimo de fonte que ele tem que reservar apenas para as memórias, apenas para a placa gráfica. Então, fonte de alimentação, ela parece secundária, ela parece não importante, mas sem energia a máquina não funciona. Então é sempre muito importante designar aí uma fonte satisfatória, com um pouco de sobra, para que a máquina não se desligue e não tenha problemas quando, por exemplo, vocês abrem um jogo e consome 100% de desempenho. Seria o pico de consumo de corrente, de energia. Então, nesse momento, às vezes a máquina da tela azul desliga, reinicia, e é apenas uma memória que ela não tem uma qualidade tão bacana. Então, sempre procurem fontes de qualidade melhor e com pelo menos o selo 80 Plus. Não sei se alguém já ouviu falar no selo 80 Plus. É uma certificação que garante que essa fonte tem pelo menos 80% de eficiência, ou seja, 80% do que ela consome da tomada ela fornece para dentro da máquina em forma de energia utilizável pelo computador. Então vejam só, 80% é um valor que parece baixo, mas já é uma referência bastante interessante. E isso significa que a fonte também tem uma qualidade um pouco melhor do que as demais que não tem nenhum tipo de certificação. Então, EVGA, Corsair, daí para frente são fontes de uma qualidade bem interessante. Tá. E aqui, aonde geralmente o pessoal tem bastante dúvida. Qual que é a placa de vídeo que eu coloco? Por que eu vou gastar 4, 5, 6 mil às vezes? Por que tem placas de vídeo? Beleza, já comento, Tanel. Por que então tem placas que custam R$400 e tem placas que custam R$10.000 ou mais? Se o objetivo dela é gerar os sinais que são reproduzidos pelo meu monitor. Basicamente, o que nós estamos trabalhando hoje em termos de interface de placa de vídeo ainda é a PCI Express, a 3.0, versão 3.0, em 16 vias. Vocês trabalharam organização e arquitetura de computadores com o André esse semestre? Só me corrijam para eu não estar falando duas vezes a mesma coisa. Vocês não tiveram nada sobre arquitetura de computadores esse semestre, né? Só para eu saber em que pé vocês andam. Beleza. Então, o PCI Express é uma evolução do slot PCI, que é um slot que já vem lá desde os anos 90, sendo utilizado para dispositivos um pouco mais lentos. As interfaces de vídeo foram evoluindo com uma certa rapidez, além do que a maioria dos barramentos. Então, houve as antigas AGP, que eram slots específicos para placa de vídeo, e com o surgimento das PCI Express, foi uma melhora bem grande em relação a todos os barramentos que existiam até então. Houve aí, então, a PCI Express 1.0, 2.0, 3.0, que é a mais comum hoje. Hoje já existe a 4.0, mas ela ainda não é tão utilizada para placas de vídeo. Ela fica mais para questão de armazenamento do NVMe, por exemplo. Então significa que essa PCI Express 3.0 é uma versão melhorada das PCI que vieram anteriormente. É o melhor barramento que nós temos hoje em termos de largura de transferência de dados, de transferência de informação. É o que seria mais rápido, é o que eu quis dizer. E esse 16x significa que ela tem 16 pistas. Vamos colocar isso no exemplo de uma autoestrada. Imagine que tem uma autoestrada de uma via. E não existe ultrapassagem nessa autoestrada. Ou seja, vai um dado e volta um dado por vez. 2x são duas pistas. Vai 2 dados e volta 2. 4 a mesma coisa, 8 a mesma coisa, e 16 é o que nós temos de mais interessante nesse momento da PCI Express 3.0, onde ele manda 16 informações e lê 16 informações. Lembrando-se que é um paralelo de 16 vias seriais. Então são
apenas um pino que é responsável por essa comunicação. A comunicação serial e paralela, vocês sabem o que é? No caso, assim, só fazendo um pequeno contexto, a paralela, ela trabalhava com vários bits ao mesmo tempo. Só que isso gerava muita interferência e eu não conseguia chegar com frequências muito altas. Ao contrário da serial, que é apenas uma linha acontecendo de comunicação, só que com uma frequência infinitamente maior. E a serial, então, ela é muito mais rápida que a comunicação paralela. Embora que seja até curioso, apenas pela questão da frequência, que ela é muito superior à paralela. A serial é muito mais rápida, então. Tanto que o USB é uma comunicação serial, ela é rápida. O SATA, ela é uma comunicação serial, que é o dos HDs, não é? E também a PCI Express são várias comunicações seriais. Então, que acontecem em vias paralelas. Então, são conceitos que se misturam, mas significa que são várias comunicações seriais acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que ela é muito mais rápida, por causa da frequência que ela é muito superior. Então, teoricamente, a interface que nós objetivamos utilizar é a PCI Express 16 velocidades. E algumas coisas que eu preciso me preocupar na hora de escolher a minha placa de vídeo. Primeiro lugar, capacidade. Quantos gigabytes de memória essa placa tem? Quanto mais, melhor, obviamente. Tem mais espaço para armazenar dados que não vão ser necessários serem lidos de fontes mais lentas. Por exemplo, a memória RAM. O loading, o que é? O loading de um jogo, por exemplo, é o computador copiando do HD partes das texturas dos elementos do jogo para dentro da RAM, e alguns desses elementos precisam ser carregados para dentro de memórias de vídeo. Então, quanto mais, melhor. Significa que eu posso carregar muito mais partes do jogo e os próximos carregamentos são muito mais rápidos, porque é muito mais fácil eu buscar das memórias gráficas do que da memória RAM e, por último, ainda da memória de armazenamento, que seriam os HDs. Outro fator bastante fundamental é o tipo da memória. Geralmente, hoje, é difícil encontrar as GDDR3. Elas são basicamente memórias bastante primitivas que servem apenas para representar um vídeo na tela. Elas não têm nenhum desempenho bacana para jogos, por exemplo. Já as DDR5X e as GDDR6 é o que nós temos aí de melhor, dando ênfase, claro, a GDDR6, que são as que estão aí surgindo nas famílias das placas de vídeo da família NVIDIA 2080, por exemplo, a 2080, já estão saindo aí com a GDDR6. E elas propiciam aí bastante mais largura de banda, eu consigo trafegar muito mais informações no mesmo período de tempo. E isso, obviamente, é retratado como ganho de desempenho e mais processamento para a minha máquina. Importantíssimo, largura de barramento, que é o que nós vimos bastante aí nos consoles. As placas de vídeo trabalham aí com 128 bits, 256 bits, 384 bits. Não sei se alguém lembra de alguma maior que 384 bits de placas de vídeo. Então imaginem só que nós temos 256 posições de 0 e 1 saindo por segundo. Isso é um número extremamente grande. Nós conseguimos externar muita informação em um mesmo momento, de uma única vez. Então, quanto mais bits, melhor. 128 bits é metade de 256, ou seja, 256 é uma largura muito maior, eu consigo externar muito mais informações. Se ela é 384 bits, é muito maior ainda. Ele acaba sendo um processamento muito mais rápido. Só que ela não é linear. 128 bits não é necessariamente o dobro, a metade de 256. Tem uma relação aí que trabalha justamente com de que forma o jogo, de que forma o sistema aproveita essa largura de bits. Ela só vai ser necessária quando houver instruções que façam o uso dela. Então, 256 é o dobro numeral de 128, mas não significa o dobro de desempenho. É uma questão que nós temos que analisar com bastante critério. E também cada core, cada placa de vídeo tem um chipset que tem uma determinada frequência. E ela geralmente costuma ser uma frequência bem alta, por isso que
elas sempre esquentam bastante, né? Elas sempre têm bastante dissipação de calor. São coolers bem largos, são alumínios bem grandes, né? E ainda assim ela acaba às vezes dando aqueles famosos ball cracker, né? Que quando a solda BGA quebra e a máquina para de dar vídeo. Esse é uma característica bem significativa das placas de vídeo quando não estão bem arrefecidas. Elas esquentam demais e elas precisam de muito resfriamento externo. Quando isso não acontece, elas sobreaquecem, a solda se amolece e nem sempre ela volta quando esfria para a característica original. E daí faz com que ela pare de funcionar. Então é bastante interessante investir em uma boa ventilação para as memórias de vídeo. Tá? Voltei sem querer. E aqui, pessoal, só fazendo uma pequena explicação dentro de todas as memórias que nós temos disponível, só fazendo aí um pequeno paralelo, existiam as placas de vídeo DDR3, que eram, até vocês devem ter comentado, na maioria dos consoles um pouco mais antigos que utilizavam esse tipo de memória. Então, elas são de extremamente baixo custo e extremo baixo desempenho. Elas são inferiores aos tipos de GDDR, que são as memórias específicas para gráficos. Então, por uma série de fatores, elas são muito inferiores. As GDDR, aí vão surgir as GDDR 3, 5, 6, são memórias pensadas exclusivamente para memórias de placas de vídeo. Então, justamente por isso, houve uma melhoria das DDR3 tradicionais. E a primeira a surgir foi a GDDR3, que aí tinha um sistema melhor de energia, uma melhor absorção de calor, e tinha um sistema de refrigeração mais simples. As DDR3 às vezes não tinham nenhum cooler em cima, era só mesmo um metal em cima do chip. As GDDR3 já tinham pequenos ventiladores, aqueles bem, tipo de 5 centímetros, que eram bem pequenos mesmo, mas já serviam porque não tinha tanto aquecimento. E a taxa dessas memórias era de no máximo 51.2 GB por segundo. Então, as GDDR5 são as mais comuns das memórias para placas de vídeo tradicionais, aquelas não top de linha. São basicamente o que nós temos de mais comum. Elas trabalham aí na casa dos 160 GB por segundo, quando a placa de vídeo é de 256 bits. Então vejam que nós triplicamos basicamente na GDDR5, perdão, a taxa da GDDR3. Então foi uma evolução bastante significativa. Então pensem que uma placa de vídeo padrão consegue trabalhar com 160 GB por segundo de transferência de arquivos, de processamento. Vejam que isso é bastante significativo, é muito dado dentro de um curto período de tempo. Então, a GDDR5X foi uma pequena melhoria da GDDR5. Então, ela surgiu aí na família da, por exemplo, GTX 1080. Ela já conseguia dobrar a velocidade da DDR5, chegando a 320 GB por segundo. E por último, a que nós temos de melhor, presente nas famílias RTX 2080 da NVIDIA, as RX da... Puxa, fugiu da Radeon, se não me engano, da AMD, teoricamente. São as GDR6, que tem aí praticamente 500 GB por segundo de transferência. Ela não chega a dobrar a GDR5X ainda, mas ela ainda está em início de desenvolvimento, né? É uma questão um pouco recente. Versões melhores vão saindo ainda no decorrer do período do desenvolvimento das GDR6. E ela tem bastante melhoria na questão de consumo de energia. Não significa que elas vão consumir menos que as anteriores, mas que essa evolução não implica necessariamente em um consumo de energia linear. Não é quanto mais desempenho, mais consumo. Cada vez eles vão trabalhar com tensões menores para essas memórias, que vão fazer um aproveitamento melhor e dissipar um pouco menos calor. Aqui até coloquei um gráfico que explica um pouquinho disso. A barra azul é a performance
em gigabytes por segundo por linha de por lane, né, de serial. Então aqui as GDR6 são essa mais à esquerda, que tem 12 gigabytes de transferência dentro do encapsulamento de 120 pinos. E vejam como da GDR5 foi evoluindo até a 6 em termos de performance, mas em termos de consumo ela vem com uma queda, que é essa linha verde. Então isso se decorre de uma série de evoluções na arquitetura e na performance de uso do consumo de energia das memórias, né? Então, pessoal, aqui também tem uma série de... Eu tirei esse print de um site de comparação de placas de vídeo. Tem aqui um score que eles deram de aproveitamento em relação a maior, né, no caso. E tem aqui uma pontuação, tem a característica dela e fala quais são as placas que têm um desempenho melhor. Mas eu não vou focar muito nisso porque já é 10 e 6. Então, quando eu escolho a placa de vídeo, eu tenho que, em primeiro lugar, escolher qual o chipset, se é NVIDIA, AMD, Radeon e assim por diante. Qual que é a GPU? As GPUs melhores acabam sendo mais caras. E elas têm aí uma frequência base, que é a frequência padrão, e uma de boost, que é uma frequência aumentada, onde ela força um pouquinho mais, mas ela ainda consegue operar de uma forma bem satisfatória, bem tranquila em relação a isso. E respondendo o que o Tanael tinha falado, inclusive na imagem de fundo a gente consegue já ter uma ideia do que é. Sly ou Crossfire, que ele perguntou, é quando eu utilizo basicamente mais de uma placa de vídeo dentro da mesma máquina. Então eu conecto ela em 2 slots PCI Express e além disso eu conecto ela através desses pinos que nós temos aqui. Deixa eu pegar uma imagem para ficar mais claro. Um segundinho. Aqui, ó. Vocês estão vendo que existe aqui uma placa-mãe, que inclusive está sem processador, curiosamente. E existem 2 placas de vídeo conectadas. E existe aqui justamente esse caminho de conexão entre 2 terminais que todas as placas de vídeo de uma qualidade mais bacana têm, que é a capacidade de interligar 2 delas. Slide nada mais é do que eu somar as capacidades, eu somo os processamentos de cada uma dessas placas de vídeo como se elas trabalhassem em conjunto. Então, eu somo a capacidade de vídeo, eu somo um pouco da velocidade que elas têm, o processamento ele pode ser utilizado em paralelo, né? Então, se eu tenho uma placa de vídeo de 4 GB com processamento X, eu coloco outra igual a ela e eu acabo somando. 2 de 4 GB viram uma de 8, com uma performance bem interessante. Então, é uma forma de eu reaproveitar esse processamento com essa tecnologia que garante um desempenho bastante melhorado em termos de gráficos. Então, para eu fazer uma placa de vídeo que é equivalente a essas 2, ela é muito mais cara. Então, de repente, eu compro 2 placas de vídeo intermediárias e faço um slide e ela se comporta como uma placa de vídeo top de linha. Então, existem diversas formas de interconexão, né? 2, 3, 4 placas interconectadas. Geralmente a mais comum é 2 ou 3. Mas tudo isso aqui depende de bastante energia. Para cada uma delas eu vou ter que ter os seus 300, 400 watts disponível. Então pense que aqui, se eu fizer um slide de 2 placas que consomem 400, eu vou precisar de uma fonte de 800 só para as placas de vídeo, fora todo o resto dos componentes. Mas Sly nada mais é, e também Crossfire, Sly para as linhas NVIDIA e Crossfire para as Radeon AMD da vida. Basicamente é a mesma forma de utilizar, só que com 2 nomes diferentes por serem de marcas diferentes. Mas ela faz digamos, somando as capacidades das placas de vídeo. Então tu tem um desempenho bastante melhorado em relação a isso. Não sei se eu consegui ser rápido o suficiente e explicar ainda. Não necessariamente o dobro, mas uma melhoria bastante significativa.
O dobro seria um pouco utópico, mas dá um desempenho bastante significativo a mais. Se você já tem uma boa, seria vantagem trocar por uma melhor ou comprar uma meia boca e ligar nela. Geralmente, os Sly é mais fácil de fazer com placas de vídeo iguais, então tu teria que comprar uma igual que tu tem. Varia muito o que é meia boca. Se de repente vale a pena vender a que tu tem e comprar uma mais cara, tudo depende do quanto tu tem para investir. Se tu tem, digamos, R$ 1.000 e tu pode comprar uma igual à tua, ou se for vender a tua e vai comprar uma melhor por 1.500, é meio relativo. Teria que ser visto caso a caso bem específico para poder te dar uma resposta plausível, Leonardo. Então, assim, se tu pode comprar uma boa realmente, ok. Se tu tem lá uma placa muito ruim, não adianta comprar uma igual a ela para fazer um slide. Ou se tu tem uma intermediária, de repente vale a pena comprar uma igual a ela para fazer. Então, é bastante amplo, não existe uma receita de bolo pronta para te dizer o que vale a pena. Uma 1080 ou duas 1050 varia muito qual a versão, Tanael. Existem várias versões da 1080 e várias versões da 1050. Então, pode ser uma versão, uma 1080 bem capada e uma 1050 Ti, que é uma bem significativa, elas não vão ter um desempenho tão longe. Então, de repente, umas duas 1050 seria vantajoso. Mas tem que ter muito critério em qual versão de qual delas tu está comparando. Então, fonte de alimentação é extremamente necessário ter muita atenção para eu suprir o tanto de energia que a placa precisa e geralmente as fontes de uma qualidade maior já têm esses tipos de pino que estão aqui no fundo, que são específicos para as placas de vídeo de um desempenho maior que consomem um pouco mais de potência. E esses pinos são necessários, são pinos externos. Além da alimentação provinda da PCI Express, do barramento próprio, ela também, às vezes, necessita de uma alimentação que vem diretamente da fonte. Então, aquele barramento alimenta talvez ali 100 watts e o restante vem de uma conexão da própria placa de vídeo que fica ali própria para isso. Deixa eu só ver se uma das imagens tem. Não coloquei aqui, mas depois eu busco uma na internet e mostro para vocês. Mas essa conexão é bem clara, fica na parte interna da placa, voltada para dentro da máquina. E também é interessante saber que tipo de monitores nós vamos colocar, se apenas VGA serve, se ela é, ou então, analógica ou digital, saídas VGA ou DVI, ou se a pessoa prefere aí uma porta digital, no caso HDMI, DisplayPort, que tem suporte a resoluções mais altas. Eu ainda consigo utilizar tranquilamente as DVI dessa minha placa de vídeo, sem problema nenhum. Tem uma R9 280, se não me engano, 295. E ela tem duas saídas DVI e é basicamente o que eu utilizo na minha máquina, com uma resolução de 1200 e alguma coisa, um pouquinho acima de HD. Mas, se eu quisesse partir para um 4K, uma resolução de 2160, eu teria que partir aí para, então, uma porta digital, que seriam a partir das HDMI ou DisplayPort, que também serve para esse fim. Então, é interessante saber se a pessoa tem um monitor e ela deseja trocar, qual que é o suporte do monitor que ela tem para escolher a placa de vídeo, que não faça ela trocar também de monitor sem necessidade. Pessoal, vou tentar dar uma puladinha nisso. Aqui são apenas falas sobre alguns recursos, o que ela serve, mas a gente já falou bastante sobre isso. Passando para cá, vocês já viram que as placas-mãe têm tipo um código da Gigabyte GA, H170 e uma outra letrinha, uma outra especificação. Z170 Pro Gaming, GA-H110 S2V. Já viram que tem as placas-mãe têm uma série de letrinhas que diz o que ela é? Não sei se vocês já procuraram sobre isso, ou até mesmo procuraram se informar sobre algumas placas-mãe para fazer uma troca ou mesmo para trabalhar. Deixa eu abrir aqui.
Então vejam só aqui, por exemplo, no site do Google mesmo. Gigabyte H310M, Asus B450M, B360M, X299X. Por que essa placa custa R$13.000, será? Tem um motivo bastante significativo para isso. E uma parte disso é essa letrinha seguida desses 3 números, que significa, na verdade, qual chipset que ela usa. Então, são chipsets que definem basicamente o que eu consigo conectar ou definem algumas características importantes da minha placa-mãe. Por isso que tem de 300 até R$13.000, variando aí os preços de uma placa-mãe. Elas não servem apenas para ter um socket para o processador, encaixar a memória e uma placa de vídeo. Ela é muito mais que isso. Por isso que tem tanta diferença. Então, eu fiz aqui um pequeno agrupado de alguns chipsets, algumas siglas, e eu vou só comentar de forma rápida para vocês. Então, a Intel, o 1151, pré-8ª geração, tinha basicamente esses 4 chipsets disponíveis. Onde o H110 era o mais versão de entrada, era o mais simples. Ele não existia, não tinha nenhuma PCI Express 3.0. Então, se eu colocasse uma placa de vídeo top nessa placa-mãe, eu ia perder muito desempenho porque eu não ia ter acesso a toda a largura que a minha placa de vídeo poderia explorar. Ela até vai funcionar, mas ela fica muito limitada por causa da placa-mãe. Então aqui seria o exemplo da H110 e aqui seria um exemplo da Z170, ou seja, a melhor e a pior. E uma das outras características é que ela tem espaço para apenas 2 slots de memória. A vantagem dela? Preço. Ela é muito mais barata. A B150, ela já é um pouquinho melhor que a H110, mas ela ainda fica atrás da H170, onde eu tenho um desempenho muito parecido com a Z170, que é a melhor da linha, e a vantagem da Z170 era a possibilidade de fazer overclock. Aqui já era um overclock possível de fazer em termos de configuração via software, além de já ter uma configuração com slots M2, ou M.2 na verdade, que já aí envolve toda uma questão de chip SSD nativo, que já garante uma eficiência de desempenho de armazenamento muito bacana. Aqui, a Intel das atuais trabalha com esses chipsets. E também tem uma referência bastante similar. A H310, modelo de entrada, não tem a PCI Express 3.0. A B360 ela é um pouco melhor porque já tem uma PCI Express 3.0, ou seja, eu consigo colocar uma placa de vídeo bacana, mas a top de linha sempre vai ser a que tem um custo mais caro, né? Que é a Z390, que possibilita overclock e também posso colocar tanto a 9ª e a 10ª geração Intel, quanto também tem disponibilidade para a 8ª geração. Então, essa linha de chipsets, esses 4 chipsets é para 10ª e 9ª geração, e alguns vão ter suporte para a 8ª também. Então, eu posso trocar a placa de vídeo utilizando um processador um pouco mais antiguinho, enquanto eu não posso fazer um upgrade para a geração atual. Então, é basicamente essa relação de cima para baixo, da melhor para a menos interessante, ou se preferirem, da mais cara para a mais barata também. Então, aqui tem um apanhado desses chipsets. Vejam aqui que a velocidade do barramento gráfico da H310 é de no máximo 5 GB transações por segundo, e enquanto as outras todas é de 8. Então, justifica o preço. Então, cuidem quando vão comprar uma máquina pronta, porque muito provavelmente ela vem com uma placa-mãe mais limitada que esse chipset H310. Então, vai ter lá a marca dela, esse H310 ou esse B360, e algum outro código que significa alguma variante que a marca colocou dentro de cada placa-mãe. Vai ter um ou mais PCI, um ou mais PCI Express, um ou mais de 4 velocidades, de 8 velocidades, então varia algumas características pequenas, mas de certa forma o resumo é baseado aí no chipset, no tipo de chipset. E algumas vão ter USB 3.1, 2.0, outras 3.0,
Então, algumas características são variadas. E vejam só, mais uma vez, a 310 tem PCI Express 2.0 e não a 3.0 como todas as demais. Então, o preço às vezes tem um porquê. Um processador é uma máquina i7, custa R$2.000. Mas de repente eles colocaram em cima de uma placa-mãe barata para tentar mascarar e vender um coelho por lebre. Em relação aos AMD, pessoal, eu tenho pouca... coloquei pouco aqui porque eu tenho não muita intimidade com a linha AMD. Mas aqui, os X570 são as versões mais top, que já vem inclusive com a PCI Express 4.0, ainda não orientada para chip gráfico, para placa de vídeo. Disponibiliza a versão para overclock. Praticamente todos os AMD têm disponibilidade para overclock, via software. A B560 é uma linha mais intermediária. A 470 é uma versão anterior da X570. Ela ainda assim ela é muito boa, mas ela já tem um pouco de limitação em relação a algumas tecnologias de armazenamento e de PCI Express. Apenas a X570 possui PCI Express 4.0 nativo. A B560 tem, mas ele não é nativo ou tem menos faixas, o que vai propiciar menos velocidade de transação. E aqui são as versões um pouco mais antigas do Ryzen 3 série 300. O Ryzen é 300. Qual que é o nome do Ryzen? Quem é mais chegado em AMD? É 3000 ou 300 que costumam se dizer? 3000, né? Ok, obrigado. Então, esses aqui vão ser mais voltados para o Ryzen 3000. Esses aqui vão trabalhar com Ryzen 3000, 5000, 7000 e 9000. Então, basicamente, ocupam a maioria dos processadores da gama mais nova da AMD. E uma questão bastante interessante que é bastante intercambiável. A maioria dos Ryzen 5, 7 e 9 eu consigo utilizar em praticamente todos esses chipsets. Então, enquanto a Intel fez gerações que não se conversavam, a AMD fez mais, entre aspas, retrocompatível toda essas famílias de chipsets e processadores. Então aqui também, novamente, a X170 era uma versão um pouco mais antiga para versão final, uma versão mais top. A B450, ele era uma máquina para um usuário mais tradicional, ele joga um pouquinho, mas também faz tarefas importantes. E já, conforme eu vou baixando aqui, eu vou entrando em máquinas mais baratas. Então, chipset da série A300 ou X300 são para máquinas bastante simples, onde o cara usa para fazer pesquisa na internet, fazer trabalhinhos em Office, ou mesmo esse aqui, que é a versão mais reduzida, que ela é basicamente para um nível bastante empresarial, onde eu utilizo uma máquina para fins bem limitados, não preciso de tanto desempenho. Então, conforme eu vou modificando o chipset, eu modifico o público-alvo, modifico o objetivo daquela máquina. É isso que eu tentei dizer. Então, cada versão que sai, novos chipsets são lançados e cada um deles tem uma versão mais top de linha, uma versão mais básica, uma versão de baixo custo. Então, tomem cuidado para não casar processador de alto desempenho com placa de vídeo de alto desempenho com uma placa-mãe de baixo custo. Então, isso é bastante interessante. Conhecer esses meios, conhecer essas características para não criar um gargalo para economizar 100, 200 reais, que é uma diferença de uma placa de vídeo, perdão, uma placa-mãe interessante para uma muito baratinha. Aqui também tem uma retirada do site da AMD, que fala que basicamente os usos para cada chipset. Então, os entusiastas são as pessoas que procuram desempenho bastante interessante. Mainstream, ok, é uma máquina tradicional. Enquanto o essencial é a configuração mínima, um cara que só quer usar a internet e rede social. Então, todas as linhas são habilitadas para overclock. Isso é uma questão bastante interessante da AMD. Slots de gráfico duplo. Algumas linhas aqui elas não possuem duas PCI Express. E a PCI Express 4.0 apenas na X570. E a B550 utiliza apenas para fins específicos. E vejam só também a quantidade de faixas, que são, na verdade,
as linhas da PCI Express. Quanto mais linhas, significa que ele vai ter mais largura para trabalhar com mais informações ao mesmo tempo. Então isso aqui é um ótimo gráfico para quem quiser pensar em montar alguma coisa, pode pesquisar a placa-mãe através do chipset que ela tem. E pessoal, estamos quase terminando. Eu vou seguir aqui até o final. Quem quiser às 10h30 sair da chamada, fiquem à vontade, mas eu vou dando sequência que não tem muito mais para seguir. Então, padrões de armazenamento. Basicamente, nós temos duas opções gigantescas, dois grupos gigantescos. Os armazenamentos SATA e os armazenamentos em PCI Express. O que quer dizer isso? Que utilizam interfaces. A interface SATA, obviamente, utiliza a interface SATA e a interface NVMe utiliza a interface PCI Express. A diferença ela é gritante em relação a isso. A SATA 3, que é a melhor que nós temos hoje em dia, ela chega a uma taxa de até 600 megabytes por segundo, ou seja, a cada segundo eu transfiro até 600 megabits, perdão. Então não adianta eu colocar um dispositivo muito maior, com muito maior desempenho em uma porta SATA, porque a porta é quem limita, é como se fosse um funil. Eu posso ter muitos dados querendo ser externados, mas o funil é de 600 megabits. Então não adianta eu colocar o melhor SSD que prometa mais do que 600, embora que não vai existir, se a porta vai até 600. Já a NVMe trabalha em cima de uma PCI Express, que ela tem uma largura de banda muito superior. Então a maioria dos dispositivos já começa trabalhando na casa dos 3.500 megabits por segundo. Então vejam que de 600 para 3.500, nós multiplicamos isso aí por quase 6 vezes. Apenas por mudar a interface onde eu coloco o meu armazenamento. Então, esses dois aqui são muito parecidos. Esses dois do meio. Só que essa palavrinha aqui vai limitar esse cara a trabalhar no máximo 600 megabits. E esse aqui vai trabalhar a 3.500 megabits. Então, quando eu penso em armazenamento, eu tenho que verificar a necessidade da pessoa. Ela tem por que precisar de muito recurso toda hora? Tem. Então pega e investe na NVMe, que ela vai ter um desempenho muito maior. Um SATA já é bastante interessante em relação ao HD mecânico, com certeza, vai pular de 150, 200 para quase 600, já multiplica por 3. E a diferença não é nem tão gritante. Um SSD, às vezes em promoção vocês conseguem achar por R$100. Em Black Friday, por exemplo, acaba fazendo aí promoções. Quando eu comprei o meu Note, eu gastei R$300 e comprei mais 4 GB de memória DDR4 e mais um M2 SATA, porque é o que o meu notebook tem suporte, que é nesse formato aqui. Então, gastei R$300 e fiz um upgrade de memória e armazenamento. Então, se vocês forem bastante inteligentes no momento de comprar e o que comprar, vocês podem fazer um upgrade bem significativo gastando pouco dinheiro. E uma dos upgrades mais interessantes é esse carinha aqui, que é um SATA 2.5, que ele tem o mesmo tamanho de um HD de notebook e multiplica a velocidade aí de carregamento, de armazenamento em massa em pelo menos 3 vezes de cara. Se conseguirem multiplicar do mecânico, que é de 150 para 3.500, vocês multiplicam por 20 essa taxa de transferência, que é bastante significativo. E não é nem tão caro, vocês conseguem achar os NVMe na casa dos R$1.000 com 480 GB, hoje já está bem acessível. Não para todo mundo, né? Depende muito de cada realidade, mas já é bem mais interessante, não é tão caro. E esse aqui seria um exemplo do NVMe que trabalha na PCI Express, que eu posso conectar no meu computador pessoal, nesse desktop. Ele já vem aqui com um espelhinho para conectar ali atrás e ser conectado no barramento PCI Express. Então lá, esse caso aqui, por exemplo, da Corsair, ele já está bem reduzido esse valor, eu já consultei na faixa dos 1.000, 1.200, de outras marcas, né? Ele já oferece 3.000 de leitura e 2.400 de gravação. Então, com
R$ 1.000, R$ 2.000, eu consigo já ter uma velocidade bem significativa. Isso não vai fazer necessariamente diferença para jogos ou para processamento de imagem, mas para quem trabalha com acesso a HD, a armazenamento, é bastante interessante. E aqui tem um pequeno comparativo entre algumas metodologias, né? Então, vejam só, esse aqui é PC Express, PC Express, PC Express, e o SATA é a partir do roxinho. Então, vejam só que do roxinho para baixo cai bastante a taxa possível. Então, as melhores marcas chegam a 550, sendo que a porta permite até 600. E esse dado aqui já é de uma M2 PC Express, que já me possibilita 2.150 megabits por segundo, que é bastante significativo. Então, o roxo é o melhor SATA, e esse aqui é um NVMe muito bom. E daí, essa atividade não vai dar tempo absolutamente para fazer, e eu vou disponibilizar esse material para vocês no ambiente virtual, tanto quanto da aula passada, e eu tento verificar como que vai ser a semana que vem, se vai ter prova alguma coisa, e informo vocês no grupo do WhatsApp. Beleza, pessoal? Desculpa passar aí do tempo, mas pelo menos a gente conseguiu finalizar. Dúvidas, eu estou aqui para responder, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. A gente vai um pouquinho mais longe no horário, mas pelo menos vocês não saem com dúvidas. Quem quiser sair, boa noite. Se cuidem. Abraço. Dúvidas, eu estou aqui ainda. Daí tu apaga a memória, né, cara? Sim, cara. Isso é perigoso. Se fizer com a máquina ligada, então apaga mais ainda. Paga o dobro. Daí é deletar permanentemente. A 8 e a 9 é bem chatinha, cara. A 9 é mais chata ainda, porque tu tem que curar eles no final. Cara, eu senti falta dessa opção, Breno. Eu realmente queria que existisse essa opção, mas não tem. Tem que pegar lá e criar o código todo de novo. Valeu, Vinicius. Se cuide. Inter.